Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu, do nosso canal do Laranja, e hoje vamos falar das opções que nós temos de treinadores atualmente livres no mercado. A gente vai agora iniciar uma busca pelo substituto de Luiz Ubeldia, e hoje eu resolvi fazer um apanhado geral das opções que eu acredito que fazem parte aí, podem fazer parte dos planos do Fluminense para esse momento, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos conversar sobre esses possíveis nomes, galera. Primeiramente, eu vou começar com um nome que ontem, no vídeo que eu gravei sobre a demissão do Zubeldia, eu disse que era impossível, tá? Mas como ele é um nome muito falado, ontem vocês passarem o dia inteiro pedindo esse treinador, eu vou falar um pouquinho dele. E obviamente eu tô falando do Galhardo, o Galhardo que deixou o River Plate esse ano, né? E é um treinador multicampeão, bicampeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, tricampeão da Copa Argentina, campeão do Campeonato Argentino, enfim. Foi um treinador que teve muito sucesso defendendo o River Plate. Depois de todo esse sucesso, ele foi pro Al Ittihad, né? Mas por lá ele teve certa dificuldade, deixou o time ali com 51% de aproveitamento, teve problema com o Benzema. No final das contas, a demissão ocorreu porque o desempenho foi abaixo do esperado. No Al Ittihad, o Galhardo ganhava cerca de 8 milhões por mês, tá, galera? Era um salário aí que é impagável, pelo menos quando a gente fala de futebol brasileiro. Quando ele volta para o River Plate, ele volta cercado de muita expectativa, mas novamente o desempenho fica abaixo do esperado. O River Plate gasta muito dinheiro com contratações, né? Eles fazem um time que a princípio era um time competitivo, mas no final das contas o Galhardo deixa o River Plate com 53% de aproveitamento e deixa o River Plate fora da Libertadores deste ano. Lá no futebol argentino eles possuem 6 vagas e o River Plate, mesmo com alto investimento, não consegue uma vaga para Libertadores. Lá no River Plate, nessa segunda passagem, quando a gente compara, né, o salário do Al Ittihad com o salário que o Galhardo ganhava no River Plate, a gente vê ali uma grande diferença, né? Nessa última passagem, o Galhardo ganhava cerca de 3 milhões por mês. Então, é um salário muito mais pagável, digamos assim, do que o salário do Al Ittihad, né? Ainda é um salário bem maior do que o Fluminense pagava, por exemplo, para o Luiz Ubeldia, que era cerca ali de 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500 por mês. É um salário ainda muito maior, a gente está falando do dobro. Mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é um salário pagável? Vocês acham que o Fluminense conseguiria chegar a pelo menos 3 milhões por mês? Falando do modelo de jogo do Galhardo, gente. O Galhardo tem um modelo ofensivo. Não é que eu tô falando assim, o Galhardo ideal, né? O melhor Galhardo que nós vimos. Gosta de um futebol ofensivo, pressão alta, muita intensidade no meio de campo, perde, pressiona bem forte. É um modelo de jogo que agradaria a torcida do Fluminense, com certeza. Agora, acho muito difícil que o Galhardo aceite pegar um trabalho pela metade. Acho muito difícil. O Galhardo já está num nível que é complicado você trazer para apagar incêndio. O Galhardo hoje é muito mais um treinador para você trazer no início de temporada, né, para ele montar o time junto com a diretoria. Acho bem difícil que o Galhardo aceite essa oportunidade nesse momento, né, chegando na metade da temporada, time em crise, é bem improvável, tá? Mas quero saber de vocês aí, o que vocês acham do Galhardo? Acredito que todo mundo aqui gostaria de ver o treinador argentino no Fluminense. Agora, meus amigos, eu vou trazer um nome aqui que eu tenho certeza que terá uma grande rejeição, mas é um nome que é bem possível do Fluminense procurar, tá? Eu não sei se o Fluminense conseguirá contratá-lo, mas eu vejo o Fluminense buscando esse nome, porque é um nome grande, é um nome pesado, é um nome que geralmente consegue ter uma boa relação com as lideranças do vestiário, é um cara que é um bom gestor de grupo, e é um cara que seria um grande escudo para essa gestão nesse momento, tá? Eu tô falando, meus amigos, de Tite. É isso mesmo. Eu tô falando de Tite.
O Tite vem aí numa má fase, né? Se a gente for pegar os últimos 2 trabalhos do Tite, não foram grandes trabalhos. No Flamengo, ele tem um bom aproveitamento. Hoje, o treinador que treina o Flamengo geralmente vai ter ali um bom aproveitamento, porque é um elenco muito bom. Ele sai ali com 65% de aproveitamento. É um bom aproveitamento, só que o Tite é eliminado na Libertadores pelo Peñarol nas quartas de final. O Peñarol é um time muito mais fraco do que o Flamengo naquela oportunidade. E o Flamengo com o Tite não apresentava aquele futebol que a torcida do Flamengo gosta de ver, né? Apesar da queda na Copa Libertadores, o Tite tinha levado o Flamengo às semifinais da Copa do Brasil. Então sai o Tite, entra o Felipe Luiz, e aí o Felipe Luiz ganha a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Depois disso, pessoal, o Tite faz um trabalho no Cruzeiro bem abaixo, né? Foi um trabalho muito ruim. Ele teve ali 52% de aproveitamento, foi campeão mineiro de 2026 contra o Atlético Mineiro na final, mas não foi um bom trabalho, tanto que ele fica somente 17 jogos. Né? Ele disputa 17 jogos com o Atlético, tem 8 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Um detalhe importante, né? No Campeonato Mineiro, o Tite já sofreu uma grande pressão porque ele perdeu jogos para o Pouso Alegre, para o Democrata e acabou levando também a virada para o Atlético Mineiro no primeiro clássico do ano. Então, ele começa o ano muito pressionado, ganha o Campeonato Mineiro, mas no Campeonato Brasileiro deixa a desejar completamente. Para vocês terem uma noção, o Cruzeiro não vence com o Tite no Campeonato Brasileiro e o Tite deixa o Cruzeiro na vice-lanterna da competição. Cruzeiro que hoje tem um bom time, né, pessoal? Então, o Arthur Jorge, por exemplo, chega no Cruzeiro e faz o Cruzeiro subir de produção rapidamente. Modelo de jogo do Tite, galera, todo mundo aqui já conhece. É um treinador que tem ali uma forte solidez defensiva. Os times do Tite são muito sólidos defensivamente, são times que levam poucos gols. Por exemplo, quando ele estava no Flamengo, o Flamengo é campeão do Campeonato Carioca, beleza. Campeonato mais fraco, mas é campeão do Campeonato Carioca levando um gol. Né? Então é um treinador que tem essa veia mais defensiva, gosta de times muito organizados, muito equilibrados. É um multicampeão. O Tite, se a gente for pegar os títulos do Tite, é campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes, campeão da Copa América com a seleção brasileira. Então quando eu olho pro nome do Tite, né, multicampeão, bom de vestiário, um cara que daria uma solidez defensiva a princípio pro Fluminense, é um nome que serviria de escudo para essa gestão e teria potencial para apagar o incêndio. Eu consigo imaginar o Fluminense buscando o Tite, tá, galera? E aí vai todo mundo aqui chorar nos comentários. Ontem na live eu falei sobre essa opção e ninguém gostou. Eu confesso a vocês também que não me agrada muito, tá? Não me agrada muito. Eu gosto de um modelo de jogo diferente, né? Eu gosto de um futebol mais ofensivo. Entretanto, a gente tá falando aqui das opções e eu vejo o Fluminense, essa diretoria, atrás de um treinador com esse perfil. Esqueci de falar do salário do Tite. O último salário dele foi de 2,5 milhões de reais. Ele e comissão técnica. Então é um salário também bem alto. Bem alto. E outra, não sei se o Tite aceitaria pegar um projeto no meio. Ele é um treinador que historicamente não gosta de fazer isso. Esses treinadores aí com a geladeira muito cheia, né, multicampeões, geralmente não pegam trabalho pela metade. Agora, meus amigos, vou trazer para vocês um nome que eu gostaria de ver no Fluminense, tá? É um nome que eu gostaria de ver no Fluminense. A ideia dele me agrada muito, né? O modelo de jogo me agrada muito. E eu estou falando de Sebastian BKSS. Acho que o Fluminense procurará o BKSS? Não vejo isso acontecendo. Mas é um nome que me agrada bastante, né? Quem viu a Copa do Mundo provavelmente viu o BKSS à frente da equipe do Equador. O Equador acabou tendo um desempenho abaixo do esperado, foi eliminado ali pelo México, mas durante as eliminatórias o Equador foi muito bem, né? O BKSS deixa o Equador ali com um aproveitamento de 54%. Pessoal, o BKSS, ele é ex-auxiliar do Sampaoli, tá? Ele é ex-auxiliar do Sampaoli, ficou ali um tempo
sendo auxiliar do treinador argentino e depois resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele começou fazendo sucesso no futebol argentino no Defensa e Justicia, né, em 2018 e 2019, com um dos menores orçamentos do campeonato argentino. O BKSS levou o Defensa ao vice-campeonato nacional e conseguiu classificar o Defensa e Justicia para a primeira Libertadores da história do clube. E o BKSS tem uma certa fama de ser algoz de times brasileiros, porque em 2021 ele conseguiu vencer o Abel Ferreira, o Palmeiras do Abel Ferreira, e conquistou a Recopa Sul-Americana nos pênaltis. Então o BKSS é bem lembrado por conta disso. Quando ele treinou o Racing, ele eliminou o Flamengo na Libertadores em 2020 dentro do Maracanã. Então é um cara que tem essa fama, né, de ser um carrasco de times brasileiros. É um treinador, pessoal, que quando teve a oportunidade de treinar times grandes na Argentina, não conseguiu render o esperado. Ele chegou a treinar o Independiente e o Racing, mas não teve o desempenho esperado. É uma coisa que joga contra o BKSS. Porque quando a gente pensa em um treinador para assumir o Fluminense, a gente gostaria de ver um treinador com experiência nesse tipo de contexto. Experiências vencedoras em times grandes. O BKSS ainda não teve essa experiência. Entretanto, é um treinador que tem um modelo de jogo que agradaria muito a torcida do Fluminense. Eu tenho certeza disso, né? É um treinador que gosta de um jogo ofensivo, um jogo construído lá de trás. Ele gosta de uma primeira fase de construção bem trabalhada, né? A saída de bola dele é uma saída de bola apoiada, gosta de pressão alta, gosta de muita posse de bola. É um treinador que me agrada muito. Agora, além dessa questão de nunca ter conseguido ser campeão em time grande, né? Aliás, o BKSS não tem um grande título na carreira, o maior título que ele tem é da Recopa Sul-Americana. Além disso, tem outra coisa que joga contra ele, que é o temperamento forte. Vem da escola do Sampaoli, do Bielsa, é um cara que tem um temperamento forte. A gente não sabe como seria o BKSS no atual vestiário do Fluminense. Como é que seria o comportamento dele? Chegaria no sapato? Ou já chegaria querendo meter bronca? A gente não sabe. Então isso é uma coisa que também joga contra o BKSS. Tá? Seria um grande desafio para o treinador argentino, porque ele a princípio chegaria para apagar incêndio. E geralmente os treinadores que chegam para apagar incêndio são treinadores um pouco mais defensivos, né? Os caras chegam, acertam a defesa, né? Começam a levar menos gols, e aí o time vai tendo um pouquinho de paz, vai subindo de rendimento. É muito complicado você trazer um cara que possa ter resultados ruins por conta de um estilo mais ofensivo já no início, porque eu não sei se a torcida do Fluminense abraçaria o projeto. A gente tá pensando em qual contexto? Um contexto em que ele vai ter pouco tempo para treinar. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: será que ele vai conseguir implementar um modelo de jogo que ele acredita? Será que ele vai conseguir implementar um modelo de jogo, esse modelo de jogo ofensivo, legal de assistir, com pouco tempo de treinamento, com um incêndio ali acontecendo? Será que ele vai ter paz para fazer isso? Eu não sei. Então, na minha visão, o nome do BKSS ele teria que ser encarado como um projeto mais a longo prazo. Então, assim, a gente traria o BKSS esse ano, sabendo de tudo isso que eu trouxe para vocês, e dando paz para que ele tenha tempo para trabalhar e iniciar o ano que vem. Vocês aceitariam isso? A torcida do Fluminense aceitaria isso? Não sei. Acredito que se ele chegasse e levasse 2, 3 pancadas, o pessoal já ia cair em cima. E não sei se ele ficaria pro ano que vem, né? Mas eu traria o BKSS pensando num projeto a longo prazo. Essa seria a minha ideia. Tem outra, né? O Fluminense, a gente não sabe como é que vai ser o jogo na terça-feira contra o Independente Rivadavia. Então, talvez ele tenha somente o Campeonato Brasileiro para disputar e aí, consequentemente, teria mais tempo para treinar o time. Tem isso também. A gente precisa saber o que vai acontecer na Libertadores.
Mas vamos aguardar aí o que o Fluminense fará. Salário do BKSS, pessoal. Cerca de 200 mil dólares por mês. Ele ganhava isso no Equador. Então vai dar aí um pouco mais de 1 milhão de reais por mês. É um salário que o Fluminense pode pagar. Aliás, é o salário mais acessível quando a gente fala dos treinadores abordados por aqui, né? Entre Tite, Gadiardo e BKSS, o salário do BKSS é, sem dúvidas, o mais acessível. Continuando, meus amigos, vocês viram na thumb que eu coloquei um ex-treinador do Fluminense por ali, e eu acredito que existe a possibilidade do Fluminense buscar esse treinador, tá? Obviamente estou falando de Roger Machado. Seria o treinador, de todos esses citados, eu acredito que seria o treinador com o maior índice de rejeição. Acho que o Roger chegaria muito pressionado ao Fluminense. Eu acredito que 100% dos amigos que estão aqui advogariam contra o Roger. Mas é um nome que nós sabemos que tem uma boa relação com a atual diretoria e é um nome que financeiramente é muito viável. O Roger ganhava cerca de 700 mil reais por mês no São Paulo e juntando ali a comissão técnica toda batia 1 milhão. 1 milhão por mês. Então é um custo com o qual o Fluminense poderia arcar, e quando a gente compara com Gadiardo, BKSS e Tite, seria o treinador ali mais em conta. Não sei se Mário e Matheus pensariam em economizar com o novo treinador, até porque seria uma coisa que jogaria muito contra eles, mas a gente sabe que o momento financeiro não é muito bom, a gente sabe que tem a multa do Zubeldia, então é algo a se pensar, tá, galera? E o Roger Machado ele tem uma característica muito forte que é a seguinte: geralmente ele começa bem os trabalhos, geralmente ele começa muito bem, e depois o desempenho cai de tal maneira que é impossível mantê-lo no cargo. Foi assim praticamente todos os trabalhos do Roger. E tanto que, se você for pegar a carreira do Roger e o aproveitamento do Roger, geralmente são bons aproveitamentos, são aproveitamentos completamente aceitáveis, tá? Justamente porque ele começa muito bem, então ele faz uma gordura, só que depois o time cai muito e ele não sustenta. No São Paulo, o Roger teve um desempenho, um aproveitamento muito ruim. Se a gente for pegar aqui, ó, o Roger sai com um aproveitamento de 49%, mas o início dele é um início muito bom. Nas primeiras 7 partidas, ele tem 61% de aproveitamento, depois de 11 jogos, 57%, e aí as coisas começam a desandar. No Internacional, ele também teve um começo muito bom, e aqui foi um trabalho que durou mais do que no São Paulo, obviamente. Ele chega em 2024 no Internacional, tem um aproveitamento muito bom. A gente vai lembrar aqui que o Internacional do Roger Machado teve uma boa fase em 2024. Né? Ele termina 2024 com 60% de aproveitamento, né? E continua o trabalho em 2025. E em abril, ele renova o contrato, porque ele tinha ali 65% de aproveitamento naquela altura. Só que, depois disso, as coisas desandaram, o desempenho caiu muito e o Roger foi demitido. Sobre o aproveitamento, por exemplo, o aproveitamento do Roger no Fluminense é um aproveitamento de 55%. Também não é um aproveitamento ruim, pessoal. Então o Roger tem essa característica muito forte, mas acredito que chegaria com muita rejeição. Eu não sei se a diretoria do Fluminense vai colocar isso na balança. Não sei, vamos esperar aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Seguindo, meus amigos, só reforçando, né? Esse vídeo foi feito para falar sobre nomes possíveis, tá? Ou seja, a minha intenção aqui é trazer nomes que fazem parte do contexto do mercado sul-americano. Não adianta a gente ficar aqui viajando, né, com nomes que estão bem estabelecidos ali no mercado europeu. Esses caras não vêm para cá. Então, a intenção é falar sobre nomes possíveis. Eu até acho que o Gadiardo não se trata ali de um nome possível. Acredito que um salário ali de 3 milhões, 3 e pouco, fique inviável para o Fluminense. Mas eu trouxe o Galhardo porque é um nome que vocês gostam, né? Um nome bastante comentado. E vai que futebol pode nos surpreender, né? Positivamente e negativamente. Mas continuando por aqui, um outro nome que pode surgir como uma opção é o nome do Fred, né?
é o nome do Fred. O Fred seria um grande escudo, serviria como um grande escudo para essa gestão. E outra, o Fred seria um personagem que traria um grande apelo para a torcida. Então, diante desse contexto, o Fred pode ser considerado sim. O que eu penso sobre isso? Sou absolutamente contra. Sou absolutamente contra. Primeiro que eu nem sei o que o Fred pensa de futebol, tá? O que o Fred pensa de futebol? Qual é o modelo de jogo do Fred? Não sei. Não sei o que o Fred pensa de futebol. O Fred ainda não é um treinador testado. Só treinou a base por enquanto e durante pouco tempo. Não acredito que seja a melhor opção. Automaticamente, muitas pessoas vão me fazer a seguinte pergunta. Mas Laranja, o Felipe Luiz, que estava também no seu início ali como treinador de futebol, assumiu o Flamengo e foi campeão. Galera, são contextos completamente diferentes. O Felipe Luiz, ele assume o melhor elenco da América do Sul. No momento em que ele tem a primeira experiência como treinador de futebol profissional, ele tem acesso ao melhor elenco da América do Sul. E não só isso, né? Ele tem acesso ali a jogadores de altíssimo nível que já jogavam há muito tempo juntos. É o contexto perfeito. É o contexto perfeito. Eu não tô tirando os méritos do Felipe Luiz, não, porque ele tem os seus méritos sim, até porque outros treinadores, até com muito nome, chegaram ao Flamengo e não conseguiram fazer o Flamengo jogar. Então o Felipe Luiz, ele tem muitos méritos. Agora, o contexto era o contexto perfeito. É por isso que eu sempre falo que é uma situação sui generis, entendeu? Não dá pra gente tentar reproduzir o que aconteceu no Flamengo num contexto como o do Fluminense, que é um contexto completamente diferente. O Fred hoje entraria numa situação pra apagar incêndio. Pegaria um Fluminense em frangalhos, prestes a ser eliminado da Copa Libertadores, jogando mal pra caramba. É um contexto muito, muito difícil, gente. É um contexto muito difícil. E aí eu não tô falando nem de modelo de jogo. Isso aí a gente descobriria no processo. Mas eu tô falando assim, pra ser a primeira experiência de um treinador de futebol, esse contexto aí é péssimo. Então, gente, ele não teria acesso ao melhor elenco da América do Sul, não teria acesso aos melhores jogadores, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Pegaria o Fluminense num momento muito ruim e seria muito pressionado. Ele assume o Fluminense leva 5 pancadas. Será que ele tem estofo pra aguentar? Apesar de ser um ídolo do Fluminense, ele não tem nome como treinador. Então, gente, eu não sei por que as pessoas insistem nisso, mas na minha visão, e eu tô falando até em relação ao próprio Fred, tá? Acho que até pra ele não seria legal assumir essa posição agora. É isso, meus amigos. Trouxe aqui alguns nomes que podem pintar aí no comando técnico do Fluminense. Falamos de Galhardo, falamos de Tite, de Roger Machado, BKSS e Frederico. Né? Sei que muita gente gostaria de ver o Frederico à frente do comando técnico do Fluminense, mas eu não vejo como a melhor opção pro momento. Né? Pra diretoria seria bom, a diretoria colocaria o Fred ali de frente, ele seria um grande escudo, mas esportivamente falando, não considero a melhor opção. E pergunto a você que tá aqui comigo agora. 2 nomes oferecidos aqui por mim, né? Trazidos, não ofereci ninguém. 2 nomes trazidos aqui no vídeo. Qual nome você acha que seria o ideal? E qual nome você acha que o Fluminense pode trazer? 2 perguntas. Terceira agora. Qual nome você gostaria que o Fluminense trouxesse e que eu não citei por aqui? É claro que não pode citar Pepe Guardiola, tem que ser um nome possível, um nome que esteja aqui no futebol sul-americano, ou então um europeu que já treinou o time brasileiro e saiu. Quem você traria para ser treinador da equipe do Fluminense? 3 perguntas, hein? É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.